Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Te Contar Podcast. Hoje a gente tem o prazer de receber a advogada Nil Correia. Nil, que é uma inspiração para toda mulher, não só apenas advogada, mas mulher guerreira, mulher forte, determinada e que sabe exatamente o que quer e aonde vai chegar. Nil, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Rariana, Vera, e poder falar, te contar um pouco da minha história, trajetória, e poder dizer que vocês também são mulheres que inspiram. Nós que somos aqui de Santo Antônio, acompanhamos a trajetória de vocês, tenho certeza que sabemos o quão forte vocês são e quantas referências podem nos passar. E juntas, tenho certeza que avançaremos cada dia mais. Com certeza. Só vou reafirmar e endossar as palavras de Carolina. É um prazer realmente nós termos uma mulher com tanta representatividade em todos os aspectos, falando, né? Porque antes de uma brilhante profissional, advogada e também inserida no campo da política, você é uma mulher que tem uma história. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa história, dessa caminhada de Nil, para que hoje pudesse culminar nesse momento onde as pessoas reconhecem e te legitima como uma mulher que nos dá esse norte, uma mulher que é um expoente, não só na advocacia, como também na política, como uma coordenadora maravilhosa e inovadora. Eu me emociono até falando, velho, porque eu estou num momento bem delicado, mas um momento que me cobra força e isso foi minha vida toda. Eu vou ter muito prazer em estar aqui contando um pouquinho desses momentos e experiências para vocês. Tenho certeza que, de alguma forma, a gente acaba contribuindo com momentos específicos que cada mulher, cada pessoa que possa estar assistindo este podcast possa também encontrar forças para seguir. E é verdade, sou de Santo Antônio, minha vida nunca foi fácil. Eu tive sempre o sonho de fazer o curso de Direito e naquele momento Santo Antônio não oferecia assim. Meus pais passavam por dificuldades financeiras naquele momento, mesmo assim eu não desisti. Então fui aqui em Ilhéus morar com a tia em busca desse sonho. E naquele momento eu não fui a estudante só. Eu não fui a que estudou para trabalhar. Sim. Eu fui a que trabalhou para estudar. Então à noite eu fazia a faculdade à noite, fiz História, depois Direito. E meus pais sempre com muito esforço também tentaram me ajudar. Mas graças a Deus eu consegui depois ajudá-los mais do que conseguiram me ajudar naquele momento. E retornei à minha cidade com aquele sonho realizado, onde já encontrei, inclusive, esse curso hoje de Direito aqui e fico muito feliz que possa estar oportunizando outras pessoas também a alcançarem seus sonhos. E por aí vai, se chegou o momento, a gente pode contar um pouquinho sobre isso. É bem interessante, porque às vezes as pessoas nos olham, né, em um momento onde a gente, graças a Deus, conseguiu algumas conquistas, mas existe uma luta aqui atrás, né? E é sobre essas lutas que a gente realmente quer falar um pouco, porque quando se vê uma mulher forte, né, uma mulher bem-sucedida, as pessoas acham que o tempo todo a gente galgou esse caminho, né, de vitórias, que tudo foi fácil. E não foi assim. A história contada por trás dos bastidores é outra história, né? E aí você traz, Vera, eu fui a menina que tive que estudar, que trabalhar para estudar, né? Existe uma inversão. Então isso também hoje é como se fosse reafirmar cada vez mais a sua caminhada. É uma caminhada de conquistas? Sim, está aqui. Mas é a caminhada de uma mulher que também sempre soube que queria. Por isso, soube que teria que ter luta. Mas também teria as vitórias, né? Então, mais uma vez, se sinta bem à vontade para que você possa partilhar, né, esses momentos da sua história. Porque eu sei que você também passou por momentos difíceis. E eu sei o quanto é difícil, né, ter perdas. As perdas são difíceis. Os lutos são difíceis. E você teve duas grandes perdas em um tempo curto. A perda da sua mãe, né, que a mãe é o nosso arquétipo maior de inspiração, e depois do seu grande amor, né, do seu marido. E é uma curiosidade, não no sentido pejorativo,
Mas como você lidou com tudo isso? Como você conseguiu se reinventar com esta dor, com essas dores? Eu sempre fui muito sonhadora desde pequena e percebia que Santo Antônio naquele momento não me oferecia possibilidades para alcançar o meu futuro profissional que sempre foi sonhado. E eu não tinha parentes em Salvador naquele momento, tinha em Ilhéus. Com isso, a minha tia me convidou para ficar lá 3 meses antes do vestibular da UESC, que é um vestibular específico, são romances do Jorge Amado, tudo isso, e eu fui esses 3 meses antes. Naquele momento eu não passei para Direito, passei para História. E meu pai queria que eu retornasse, porque ele entendia que o propósito não tinha sido alcançado. Naquele momento eu saí em Ilhéus, batendo porta em porta, pedindo um estágio, um trabalho, algo que pudesse me manter ali. E Deus tem uma história para todos nós. E eu consegui, naquele momento, uma entrevista na Brasil Gás, mas não era uma distribuidora de gás, era uma engarrafadora, um grupo multinacional. Chegando lá, tinham 10 mulheres comigo para fazer um teste para a aprovação de uma vaga. E o gerente nos entregou um papel em branco e pediu que nós fizéssemos ali uma solicitação de emprego. E daí eu digo que só é Deus, porque eu fui inspirada, eu vi as mulheres rasgando o papel, refazendo. E o meu único texto, eu me lembro, essa ficou muito definido, porque a minha manutenção de Deus foi a partir daí. Eu coloquei, solicito à empresa a oportunidade disponível de emprego por acreditar que eu correspondo com as necessidades da mesma. E a partir daí, no final eu disse, se for atendida, passará a fazer parte do quadro de funcionários dessa empresa uma pessoa que não medirá esforços para atender as necessidades da mesma, podendo contar sem limites com a minha atuação, definindo na mesma hora, quando eu entreguei esse texto, na saída nós precisávamos sair com aqueles equipamentos de segurança. Quando o gerente me entregou, ele disse, diante disso, eu já entendia que a minha história com Ilhéus não terminava ali. E voltei, esperei a ligação, comecei ali o meu curso de História, ia para a UESC, mas desde o início eu já não me enxergava ali. Eu sabia que aquilo ali era uma ponte para alcançar. Esse trabalho era de um turno, eu tinha vale transporte, vale refeição. Então de manhã eu ia para a faculdade, já voltava, almoçava e já ficava no trabalho. Com o dinheiro de lá eu já me sustentava numa moradia dividida com 2 colegas de faculdade. E minha história foi assim, em Ilhéus. Depois eu consegui, com uma pessoa que eu estava me relacionando, começar um comércio de cesta básica. A Amanda dava risada até dizer, precisa ficar nisso, precisa, porque eu tenho orgulho. E a gente começou a montar a cesta básica. É a sua história. É a minha história. Tinha uma conta universitária na época que nos possibilitava um talão de cheque universitário. E foi assim que eu fui comprando e montando cesta básica. E passei a ter um comércio onde cheguei a ter 10 funcionários vendendo cesta básica durante o dia e à noite fazendo o curso de Direito. E muitas vezes eu dormia na sala de aula, porque eu estava muito cansada do dia a dia. Eu dirigia, eu vendia cestas. Assim como aqui eu sou doutora Nil, lá eu fui conhecida a loirinha da cesta básica. Nossa, e vendi muita cesta básica. E diante disso consegui ajudar minha família, meu pai, minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, sempre foi mais equilibrada, mas consegui ajudar um pouco meu pai. Consegui comprar aqui um terreno onde construir minha casa na Cidade das Flores. Tudo com esse trabalho de cesta básica lá de Ilhéus. E conheci o pai do meu filho lá em Ilhéus nesse período. Acabei formando em Direito no último ano. Na formatura, meu filho de 1 ano de idade entrou comigo para receber o diploma. E chegando a 1 ano de idade, a gente percebeu que nem a minha família era de Ilhéus e nem a família do pai do meu filho, que era de Salvador. E a gente percebeu que estava ficando muito cansativo, a gente com insegurança de deixar uma criança de 1 ano para estar saindo, para fazer alguma atividade. A gente decidiu que a gente ia voltar para perto da nossa família, ou a dele ou a minha. O ciclo se encerrando em Ilhéus, depois de 11 anos. E aí foi que, naquele momento, minha mãe conseguiu, com o prefeito que tinha ganhado há 3 meses, que foi o Humberto Leite, uma colocação minúscula na prefeitura, foi uma das menores, porque já tinha 3 meses de gestão, já estava todo mundo trabalhando, só para me garantir um certo para começar, né? Naquele momento eu só tinha passado na primeira fase da OAB, faltavam 2 meses para a segunda, algo assim.
eu entrei como auxiliar de serviços administrativos na secretaria do setor de contratos, consegui passar na OAB. Quando eu passei na OAB, eu fui atrás do prefeito, por favor, me melhore, ajude. Ele disse, tem uma oportunidade na Feira Livre, na época o secretário Ailton, e eu fui começar como diretora. Com 4 meses eu já tinha conseguido sair daquele menor cargo para diretora de abastecimento, e lá começou a minha relação na Feira Livre. Comecei a criar vínculos ali com o pessoal da confecção. Sim. Essas pessoas batiam na porta de Humberto Leite e diziam, a secretária tem que ser ela. Por quê? Porque eu dormia na feira nas épocas de festa para poder Cali é testemunha disso. Eu passava ali para que o pessoal de Feira de Santana não viesse atrapalhar o comércio deles. Eu comprava a briga deles e ficava. Mas não tinha um intuito maior, velhinha. Não tinha ali, vou fazer para quê? Mas ali, então, já foi um momento que você começou a ser chamada para a política. Eu não é que você você para vocês a transição da profissional que buscava inicialmente ter um emprego fixo para avançar na advocacia, o início da política. E não tinha ali um intuito. Eu nunca tive intuito de mandato. Eu nunca tive vontade de mandato. Começou o relacionamento, porque eu sou ariana. Eu sou amiga de dizer se a sua briga é minha também. Mas você entende que você tem as pessoas que buscam a política e tem pessoas que a política busca. Que aflorece que já estava em você. Perfeito. Então o que eu percebo é que nesse momento de feira, nesse momento de levantar a bandeira, ali já nasceu a Nil Política. Não que você tenha ido consciente, mas a vida te convocou. Mas Nil, quando ela fala que é ariana, Nil tem uma característica da mulher que eu acho interessantíssima. Nil, ela consegue entender o lugar dela, ela sabe ali qual é o lugar dela, e ela consegue motivar quem está ao seu entorno. Nil, quando ela disse que ela foi para a Feira Livre, realmente, ela deu uma repaginada na feira. Até hoje ela é lembrada e as pessoas falam dela, tipo assim, não, porque na época de doutora Nil era realmente assim, ela conseguiu se impor em um ambiente totalmente masculino. Ela É bom que fale isso. Exatamente. Mas eu quero tratar disso. Cali, esse momento que eu consegui mudar, já foi num segundo momento onde eu retornei à feira como secretária. Nesse primeiro, enquanto diretora, era algo mesmo de entender que era injustiça as pessoas estarem ali todos os dias trabalhando e chegar nos momentos onde as vendas estariam aquecidas. Vi pessoas de outras cidades e consegui fazer as vendas deixando o pessoal de Santo Antônio desassistido. Então, entendendo isso, eu ia avançando, caminhando com eles, entendendo a busca, levando para o gestor a situação e por entender também que eu queria que desse muito certo aquela gestão naquele momento, porque eu queria continuar com o meu trabalho, porque eu queria ter o meu certo e eu vou ajudar. Sim. E vamos lá, a gente tentou, inclusive, já sabendo que tínhamos perdido logo depois da eleição, a gente continuou. Meus tios tinham caçamba, eu fui pedir a eles para poder recolher os lixos, que na época estava tendo um problema com o contrato, e a gente limpando a feira de madrugada com os fiscais que eu sou. Metade do que eu sou eu devo aos fiscais da Feira Livre, que são os meus amigos. Nós perdemos no decorrer desses últimos anos, pelo menos 3 ali que eram parceiros, que foi Tiago, Casca e Américo. E eles eram as pessoas que diziam para mim, que me defendiam, que sustentavam o nome. Porque muito melhor do que fazer defesa própria é que as pessoas possam fazer por você, sabe? E eu devo isso a eles. E essa construção na Feira Livre começou ali. A gente perdeu a eleição sabendo que antes de perder, eu tive a oportunidade de que abrir uma vaga de secretário de cultura. E Humberto Leite, de tanto que essas pessoas da feira pediam que eu fosse a secretária da feira, mas politicamente naquele momento não tinha viabilidade, ele me convidou para ser secretária, para estar secretária de cultura. E é nesse momento que eu consigo, em 2016, realizar um São João em 40 dias, organizar uma festa do Trezenário em 30 dias e inaugurar o tão sonhado Centro Cultural, com uma festa lindíssima que a gente trouxe a orquestra da Polícia Militar. A gente conseguiu movimentar isso e quando a gente inaugurou, a gente já tinha certeza da derrota, porque a gente sentia isso, mas a gente não fraquejou e desanimou de tentar dar o melhor. Então hoje eu tenho a honra de ter lá no Centro Cultural uma placa com meu nome, e eu digo isso que é muito mais importante do que ter estado secretária,
ter isso. Meu filho foi fazer uma visita à escola com os amigos. E chega lá e ele vê o nome da mãe dele e me liga dizendo: mamãe, eu vi seu nome na placa. Então, Vera, é um legado. É o que mais eu ganhei em tudo isso. E foi desse jeito que eu fui também na gestão de Genival, quando a gente estava num período meio que de baixo. Eu convidei todos os funcionários para estar no gabinete. Assim que eu assumi a Secretaria de Governo, eu encontrei funcionários que nunca tinham pisado no paço municipal. E eu entendo que uma gestão ela é feita de muitas mãos. Então sim, eu trouxe todos por setores, terceirizados, comissionados, estagiários, e coloquei todo mundo naquele grande salão. E comecei a falar que isso aqui é possível, isso é nosso. Eu, como uma mera oportunidade, tenho hoje uma placa ali, que é o mais importante do que ter estado a algum cargo que é temporário. E vocês também podem construir o legado de vocês. E a gente começou a dar as mãos ali e a coisa começou a mudar, claro, com outros fatores externos. Mas eu tenho certeza que eu dei minha contribuição, sim, dizendo que tudo é possível, independente do tipo de cargo, do tipo de função, do tipo de emprego que você tenha. Você dando o seu melhor, o universo, ele faz a coisa acontecer. Faz. E foi isso que aconteceu. Nós ficamos 4 anos fora. E com essa mesma dedicação, eu fiquei, o sindicato rural, como a secretaria era em cima do sindicato, eu criei relacionamento lá. E começou o preparativo para a eleição do sindicato rural. E foi naquele momento que eu me joguei também, houve um convite para que eu pudesse defender uma chapa que estava com uma grande oposição naquele momento. E foi uma guerra duríssima. Eu deixei de passar o carnaval, porque a gente estava fazendo defesas perante a Justiça Federal, perante o Ministério Público, eram impugnações, eram denúncias. A gente foi fazendo um monte de defesa, eu abri mão naquele momento, e como eu sou grata a Deus. Se você me perguntar, você tem salário? Teve salário em algum momento? Não. Mas eu tive amizade, parceria, tive a oportunidade de estar ali, um desejo de muita gente, de advogados que queriam ter perto um sindicato rural, e eu pude estar ali. Ô Nil, e você teve vantagens tantas? Eu acredito que não. Porque eu ainda, inclusive, fazia várias reuniões e dizia: gente, eu lutei tanto, não sobe um processo para mim, como é que eu faço? E quando eu estive ali, o movimento era muito maior, porque eu acabava botando pessoas no carro para levar na delegacia, porque o filho estava ameaçado na zona rural. Eu ia fazer audiência fora, sem eles terem o dinheiro, inclusive do combustível. Eu acabei gastando mais, Verinha, do que lucrando mais. Eu acredito nisso, sim. Mas eu entendia que aquilo tudo tinha um propósito, que ao final teria, nem que fosse politicamente, uma oportunidade de ser retribuída por aquelas ações. E foi aí que, quando começou a campanha para uma nova gestão, com o candidato naquele momento, Genival, eles entenderam que eu era uma peça fundamental, representante do Sindicato Rural. Sim. Por isso que veio a campanha e o convite para estar secretária de Agricultura. E foi aí que veio aquela grande sacada. Eu já conhecia da feira, eu já conhecia da Zona Rural, até porque minha família também é da Zona Rural. E eu consegui, eu tenho muito orgulho, Cali, de dizer, eu tenho certeza que nós mudamos o parâmetro da agricultura em Santo Antônio de Jesus. Nós tínhamos uma única associação regularizada, nós saímos com 17 associações regularizadas. Nossa, interessante. Nós tínhamos uma única associação que participava da venda da merenda escolar, nós saímos com 4 associações participando da venda da merenda escolar. Por causa de um PAA, precisava de um KNAI, de uma DAP jurídica. A DAP física é o documento individual do agricultor. A DAP jurídica é quando ela está toda regularizada, sim, que consegue se emitir essa DAP jurídica. Nós saímos deixando 4 participando e com 17 associações individualmente regularizadas. A gente avançou com programas do PA Alimentos, que era um programa federal que nunca chegava recurso em Santo Antônio. Nós criamos a nossa própria lei, foi na minha gestão que propusemos ali a Câmara de Vereadores, um projeto onde a gente enchia aquele ginásio de esportes e produtos da agricultura familiar, fazíamos cestas básicas e entregávamos ali à população. Nil, eu gostaria de ficar aqui horas e horas. E eu quero que depois que encerre a gente possa continuar nosso bate-papo. Eu estou aqui diante de uma mulher que surpreendeu, sim, em muitos outros aspectos. E a importância desse podcast, que eu sempre falei com Cali, é que a gente possa acessar e chegar a mais mulheres, para que possa conhecer o nosso universo. E aqui nós estamos diante de uma mulher empoderada em todos os aspectos, mas sobretudo alicerçada em uma fé gigante, em uma espiritualidade gigante.
E isso tocou em mim. Tocou em mim, porque a gente vê você, uma mulher bonita, caminhando, estrategista na política, empreendedora na sua vida, se ressignificando e vivendo os momentos de altos e baixos, mas aqui, na linha de frente, vivendo a sua história. E você sabiamente disse, depois que passar esse capítulo, virá uma pausa para que eu possa também viver até mesmo o meu luto. Viver e ressignificar daqui para frente a minha história. Eu sei que você vai conseguir. Porque os predestinados, Nil, passam pelos caos da vida. Mas há um filósofo que diz, depois do caos, vem as estrelas. Depois do caos, virá as estrelas na sua vida. Porque você é predestinada a vencer. Amém. E os predestinados encontram lutas, mas eu vou te dizer com toda firmeza, mas encontra também a vitória. Amém. Então é isso que nós queremos hoje falar contigo, além do nosso agradecimento gigante. Muito obrigada por partilhar uma história de muita força, muita garra e muita fé. Nós somos gratas aqui, o Te Contar agradece a essa mulher fantástica e maravilhosa. E ela aqui deixou também seu depoimento, deixou um pouco do seu legado para que partilhassem conosco. Nil, obrigada mesmo, de verdade, por ter aceitado de pronto atendimento o nosso convite de vir aqui ter esse bate-papo com a gente, contar realmente um pouco dessa história, dessa mulher que não conhece o significado da palavra recuar, você só conhece o significado da palavra avante. Parabéns por uma história tão grandiosa que você realmente tem. Obrigada mesmo, gratidão também por você estar aqui conosco. Fica aí o convite para um próximo episódio do Te Contar. E sucesso, sucesso de verdade. E para vocês, se faz sentido essa história, nos segue. Primeiro eu quero agradecer a Vera, a Cália, a oportunidade de falar um pouco dessa minha história, desse momento. Eu sei que muita gente quer saber, pergunta, quer saber como estou. Superação a cada dia. Deus vai mostrando sempre, dando força e mostrando que tem vida a ser continuada ainda. E dizer que nós teremos ainda muitos episódios para contar de novas histórias, de novos momentos. Esse Te Contar tem que seguir firme, avançando, inspirando. E dizer que vocês podem marcar de imediato, porque precisamos também fazer o momento da história de Alain, contar um pouco. Já vamos agendar. Já vamos sair daqui agendadas. E sobre nós mulheres é que nós juntas podemos muito, podemos mais, podemos avançar, que nós tenhamos empatia uma com a outra, que isso não fique só nos discursos bonitos. Exatamente. E sim na prática do dia a dia. Que nós possamos confiar mais nos nossos potenciais e não achar que sempre tem um homem por trás. Nós podemos sim, podemos estar onde quisermos. Então foi um prazer e até a próxima.